Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. A título de esclarecimento, a audiência pública é uma reunião pública onde todos da comunidade são convidados a comparecer, dar suas opiniões e ouvir as respostas de pessoas públicas empenhadas em encontrar soluções para os problemas em questão. Em geral, realizada por uma comissão técnica e a pedido de representantes políticos ou entidade interessada. Neste caso, solicitada pelo senhor Caio César Rodrigues de Toledo, presidente do Instituto Inclua, qual muito me orgulho. O objetivo de uma audiência pública é instruir matéria legislativa, bem como tratar de assuntos de interesse público relevante. E o projeto em questão, central aqui, é a Lei Municipal número 4596, de 19 de junho de 2019. Ele institui no âmbito do município de São Sebastião do Paraíso política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e dá outras providências, a autoria da vereadora Maria Aparecida Cerise Ramos. Declaro aberta essa audiência pública da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Para a realização dessa audiência, nós realizamos a divulgação, o convite para a participação popular, através das nossas redes sociais, sites da Câmara. Dentro da nossa proposta de trabalho, solicitamos que nessa audiência a população nos apresente por escrito as suas sugestões. Para isso, disponibilizamos uma ficha para colher essas sugestões e aqueles que queiram poderão se pronunciar também, utilizando nosso microfone, mas terão 3 minutos para isso. Pedimos que sejam concisos, pois essa audiência deverá se encerrar às 21 horas. Informamos que a audiência está sendo gravada e que será documentada em ata e inserida no site da Câmara, www.câmara.ss.paraíso.mg.gov.br. Ela também está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, através da nossa página no Facebook, e também vai ficar disponível no YouTube. A Lei Municipal número 4596, de autoria da vereadora Cidinha Cerise, foi aprovada e sancionada em junho de 2019. Ela institui, no âmbito do município de São Sebastião do Paraíso, política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e dá outras providências. A política municipal dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista é voltada às pessoas com transtorno autista, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação, síndrome de Rett e as descritas no DSM-V, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Em português, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças. Para o desenvolvimento de ações no âmbito da política municipal dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, esta lei autorizou o Poder Executivo a instituir o projeto visando o atendimento das pessoas no quadro do transtorno a ser realizado pelos órgãos públicos e com entidades sociais, sem prejuízo da colaboração dos demais órgãos e entidades da administração municipal, em consonância com o colegiado composto pela sociedade civil, organizada e devidamente registrada no município. Para a regulamentação desta lei foi previsto o prazo de 120 dias, a partir da sua publicação, que ocorreu em 1º de agosto de 2019, ou seja, o prazo para regulamentação expirou em 1º de fevereiro de 2020. Para iniciarmos a discussão, nós vamos convidar a pessoa que utilizou a tribuna aqui na segunda anterior do pessoal do Amigos da Inclusão, que o Anderson também utilizou. Então, hoje nós vamos iniciar, que foi até proposto por ele, que é o Caio Toledo. Ele é presidente do Inclua, e eu vou convidar ele para ocupar a tribuna para fazer o seu pronunciamento. Bem-vindo, Caio, obrigado por estar presente. E, Caio, só agradecer o Ronaldo, secretário de Assistência Social nosso, a Lívia, assistente social, o Daniel, secretário de Esporte e Cultura, Elaine, doutora Lidiane, o Léo, do Conselho Tutelar, Danilo, chefe de gabinete, o João, da AMA, Diane, a nossa chefa, e ela manda na gente, nossa, Letícia, o Rafael, o pessoal da deficiência auditiva, todos vocês, muito obrigado pela presença, tá? Caio, você está autorizado a fazer o uso da tribuna. Nós temos 3 minutos, mas pode ser extrapolado um pouco, tá bom? Boa noite, presidente.
Boa noite a todos os vereadores. Boa noite às visitas ilustres que recebemos hoje. Eu, Caio César Rodrigues Toledo, mestre em Psicologia e atual presidente do Instituto Inclua, gostaria de agradecer a todos que deixaram a segurança de seus lares para estar presente em um momento muito importante para a comunidade paraizense. Caso você esteja aqui, mas estiver acompanhando pela TV Câmara, saiba que teremos inúmeras outras oportunidades. Assim, se faz muito necessário a sua aproximação, mesmo que remotamente. Ainda falando sobre minha pessoa, além de possuir algumas tarefas e qualificações bem definidas, venho enfatizar que hoje mesmo será um dia muito desafiador. Não tenho problemas em defender minha verdade, seja aqui ou em outro lugar, mas a leitura nunca foi meu forte, mesmo que seja minhas próprias palavras. Melhorou quando eu descobri assuntos que me encantavam. Sim, tenho essa e mais algumas limitações. Por isso, caso nesse discurso tenha erros ou minha leitura não te agrade, peço desculpas, mas me desafiarei a fazer o meu melhor. Afinal, não poderia correr o risco de não escolher as melhores palavras para a importância da noite que teremos. Da mesma forma que não faria sentido esconder minhas falhas ou limitações, elas fazem parte de quem eu sou, da minha evolução. Lembremos que em fevereiro do ano passado, como foi dito pelo Vinícius, solicitamos a mesma audiência pública, mas que foi adiada de forma responsável naquele momento, devido à pandemia que estamos enfrentando. Talvez muitos de vocês não tenham entendido o porquê de serem convidados, mas espero esclarecer aos poucos. Com a volta de alguns serviços dessa casa e com a paralisação de alguns atendimentos a esse público, também em função da pandemia, acreditamos que, mesmo com algumas dificuldades, cumprindo todas as normas recomendadas, é possível realizarmos uma ótima noite de trabalho e diálogo sobre assuntos tão urgentes. Sim, um assunto urgente, pois não é à toa que essa casa aprovou por unanimidade em julho de 2019 um projeto de lei que institui no âmbito do município de São Sebastião do Paraíso política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Vale ressaltar e respeitar muito, visto que esse projeto foi escrito por diversas mãos, como profissionais referência em suas áreas de atuação e familiares que, sem dúvidas, possuem PhD nas necessidades dos seus entes queridos, assim como das necessidades frequentemente negadas em diversos serviços que fazem necessário para sua estimulação. Como evidenciou a própria vereadora Cidinha Cerise, a quem parabenizo pelo apoio e dedicação sempre, e lembrando que naquele momento obteve ainda a assinatura de nobres vereadores, que podem me corrigir se eu estiver errado: Vinícius Carano, Sérgio Gomes, Marcelo de Moraes, José Luiz das Graças, e que foi sancionado na sequência pelo Poder Executivo, que no momento era o Walker Américo. Apesar de até então não ser perceptível melhorias no serviço prestado pelo poder público e ou privado, que caminhe de encontro com as demandas e necessidades levantadas no projeto de lei, fica aqui nosso alento, visto que um dos vereadores que assinaram tal projeto, validando assim sua importância e relevância, encontra-se hoje como chefe do executivo do nosso município, e agradeço a sua presença aqui hoje. Com isso, gostaria ainda de aproveitar o momento para agradecer os esforços do prefeito Marcelo de Moraes, toda a equipe, assim como profissionais da saúde no enfrentamento da pandemia, o que tem refletido nos números de leitos ocupados e diminuição de novos casos de Covid no município. Tenho a certeza que esses números só são possíveis, pois tem uma comissão séria e estratégias bem fundamentadas tecnicamente, que optam por uma postura enérgica e colaborativa, assim como a ajuda do cidadão paraizense, pois sem a ajuda da sociedade, nenhum esforço, por maior que fosse, resultaria por si só nessa melhora. Então, parabéns a você, cidadão, que tem feito a sua parte, e parabéns ao poder público, que tem feito a sua. Esta é a prova que, junto, não somente somos mais fortes, mas mostraremos resultados efetivos, pois se, até em momentos de incerteza e muita dúvida de como agir,
Afinal, nunca passamos por problemática parecida e ainda não possuímos modelos e exemplos de como enfrentar com eficácia tal situação. Então, sim, juntos, podemos resolver problemáticas difíceis, transformar nosso entorno e torná-lo um lugar melhor. Isso posto, hoje a ideia é iniciarmos um diálogo amplo sobre as necessidades de uma população específica, mas vale ressaltar que não queremos evidenciar a dor de um grupo específico, esquecendo os demais. Sabemos que muitos ainda precisa ser feito para ofertarmos de forma efetiva todos os serviços respaldados pela Constituição e muitas outras declarações, estatutos e lei a toda a população, não somente as pessoas com deficiência. Com isso, focaremos na pessoa com deficiência. A Constituição Cidadã de 1988 garante direitos iguais a todos, por exemplo. Mas a sociedade brasileira ainda precisa progredir muito na implementação de serviços que disponibilizem acesso às pessoas com algum tipo de transtorno ou deficiência, para avalizar as leis vigentes. Quando pensamos no sistema educativo, como previsto na própria Constituição, assim como na Lei da Pessoa com Deficiência, no Estatuto da Criança e do Adolescente e outros documentos importantes, temos que garantir aprendizagem de qualidade para todos os alunos. De nada serve ter leis e instrumentos curriculares de grande nível se as aprendizagens deixarem de fora elevadas porcentagens de aluno. Seguindo o tema sobre o prisma da educação, falar de educação inclusiva, por exemplo, é diferente de falar de uma escola que se limita a abrir as portas a todos. É falar de uma escola que abre as portas de entrada e que garante que à saída todos alcançarão aquilo que têm direito, um perfil de base humanista, ancorado no desenvolvimento de valores e de competência que os tornam aptos ao exercício de cidadania ativa, exercida em liberdade e proporcionadora de bem-estar. No Brasil, segundo o censo de 2017, 877 mil estudantes possuíam algum tipo de deficiência e estavam matriculados na educação básica. Em um estudo da Unesco, eles recomendaram algumas questões como pilares do conhecimento para a educação do século XXI, que seria o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a ser. Tais considerações possibilitam uma mudança de paradigma, que amplia as responsabilidades da escola para além dos aspectos cognitivos da inteligência, somando-se à convivência social e às características socioemocionais. Não só gostaria de evidenciar o aumento na responsabilidade, mas a necessidade desta responsabilidade ser dividida com outros setores, como ação social, esporte, lazer, cultura e outros que assim fizerem necessário. Vocês conhecem o Michael Phelps? Era péssimo na escola. E saibam que a natação foi receitado como função terapêutica. E o resultado nós já sabemos. O maior medalhista olímpico da história. Retomando então os pilares do conhecimento. No aprender a conhecer, deverá haver investimento em uma aprendizagem com metodologia mais eficaz, para a absorção de um saber que não se precisará aplicar, lembrando que cada aluno absorverá de uma forma. Aprender a fazer está relacionado à prática profissional, desenvolvimento não apenas de aspectos relacionados à inteligência, buscando aproximar de ambientes que valorizem suas potencialidades. O aprender a viver junto é destacado como o grande desafio do século XXI, pois os conflitos sociais, polarização política, intolerância para o diálogo e a discriminação estão constantemente presentes na sociedade e podemos dizer que agravados por conta do momento atual. Frente a isso, o autor, ele enfatiza a necessidade de todo ser humano em ser preparado para a autonomia intelectual e para uma visão crítica da vida, de modo a construir seus valores, desenvolver a capacidade de discernimento e em como agir em diferentes circunstâncias da vida. Portanto, quando nos referimos à formação integral do aluno, precisamos considerar temáticas como empatia, respeito ao próximo, tolerância à frustração, autoconfiança,
responsabilidade, socialização e outras habilidades que podemos chamar de não cognitivas. Além dos interesses destes alunos, também é preciso considerar as condições oferecidas aos professores para a coconstrução do aprendizado, transformando o aluno em protagonista da sua própria história, sendo capaz de planejar seu projeto de vida de forma a valorizar suas potencialidades. No Brasil, ainda temos conjuntos consideráveis de alunos que não encontram sucesso nas escolas. As causas são múltiplas e todas elas complexas, requerendo necessariamente respostas que não são simplistas. A condição socioeconômica é um fator de exclusão dos alunos, dificuldade de aprendizagem associada a déficits não facilitam no desenvolvimento de todos. Lacunas socioemocionais criam barreiras à aprendizagem. Grupos com transtorno e deficiência apresentam elevados riscos de exclusão. Lembrando sempre, somos diferentes, sim, e mais ricos graças às diferenças. Assim sendo, à medida que a inclusão de pessoas com deficiência e outros transtornos tornam-se mais frequente, fica evidente a necessidade de criação de medidas que amparem tal procedimento, para que de fato haja inclusão e atenda à política pública vigente dentro da sua amplitude e complexidade. Diversos são os setores da sociedade que precisam se adequar, e não apenas a escola. Afinal, só uma coisa é certa: a pessoa com deficiência deixará a escola, mas a deficiência não deixará a pessoa. Então, se a deficiência acompanhará a pessoa durante todas as etapas do desenvolvimento, como centrar esforços e olhares apenas na educação inclusiva? A título informativo, a abordagem da deficiência caminhou de um modelo médico, no qual a deficiência era entendida como uma limitação do indivíduo, para um modelo social e mais abrangente, que compreende a deficiência como resultado das limitações e estruturas do corpo, mas também da influência de fatores sociais e ambientais. A mudança conceitual, então, ela vem em 2016, por meio da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, proclamada pela ONU. Então, pessoas com deficiência passam a ser aquelas que têm impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Segundo dados do IBGE, de 2010, 46 milhões de pessoas no Brasil apresentam alguma deficiência, o que chega a representar quase 25% da população nacional. Incluindo na análise os transtornos, esse número tende a aumentar significativamente, ainda mais no momento atual. O que nos coloca diante de uma urgente discussão: como o poder público, empresas privadas, entidades e sociedade vem fazendo sua parte para atingirmos a tão sonhada inclusão em diversos setores da sociedade. Segundo Antônio Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, quando garantimos os direitos da pessoa com deficiência, ficamos mais próximos de alcançar as promessas centrais na Agenda de 2030, de não deixar ninguém para trás. Dizendo ainda que, embora ainda tenhamos muito a fazer, tem-se observado um progresso mundial importante para a construção de uma sociedade mais inclusiva para todos. O Instituto Inclua é uma associação sem fins lucrativos fundada em 2019, com a missão de oferecer apoio ao público-alvo, buscando promover o desenvolvimento global e a aprendizagem, por meio de acolhimento, avaliação multidisciplinar humanizada e especializada, suporte às famílias e capacitação de profissionais, seja para a melhoria na inclusão, na comunidade escolar, nas empresas e na sociedade. Assim, nos vemos na obrigação de levantar esse diálogo, torcendo para que muitos de vocês, profissionais de referência em suas áreas, nos ajude a construir dias melhores. Pois uma sociedade inclusiva passa pela necessidade de aprendermos a viver juntos.
por meio do respeito às diferenças, empatia com a dor do outro e ao estender a mão para a colaboração com o próximo. Com isso, nos vemos na obrigação de estimular uma discussão rica acerca de um tema tão importante, que sem dúvida impactará de forma muito significativa na qualidade de vida de toda a população, seja essa dentro ou fora do espectro. Afinal, como acolher, entender ou potencializar questões que muitas vezes desconhecemos? Assim, a título de entendimento sobre a definição do transtorno do espectro autista, utilizarei da descrição contida na lei, conforme contido no artigo 1º. Para os efeitos dessa lei, é considerada a pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos 1 e 2. Inciso 1, deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social. Inciso 2, padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. O artigo 2º se refere às diretrizes da Política Municipal dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. É um artigo muito importante, onde o inciso 1 e 2 tem a ver com esse momento de diálogo iniciado hoje, ao qual gostaria de agradecer novamente a todos os presentes, a quem nos acompanha remotamente também. O inciso 1 trata da intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, assim como da participação da comunidade na formulação de políticas públicas específicas voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social na sua implantação, acompanhamento e avaliação. Frente a esses dois incisos, justifico o convite a muitos de vocês e agradeço novamente a presença. Já no inciso 3, refere-se à atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e alimentação adequada. Confesso que nesse tópico ainda temos muito a evoluir. É nítido que nos últimos 10 anos a ciência tem evoluído muito no entendimento e no enfrentamento das peculiaridades frente ao diagnóstico e suas comorbidades. Vemos hoje metodologias sendo testadas, algumas inclusive com comprovação científica de sua eficácia. Sim, baseado em muita evidência científica. Não estou aqui dizendo que precisamos começar amanhã a diagnosticar caso antes do 1º ano de vida. Isso mesmo, já é possível em muitos países desenvolvidos. Por meio de exames específicos. Mas precisamos caminhar, melhorar, aproveitar inclusive deste número grande de informações que surge a cada dia. O que não dá mais para aceitar é uma família ficar 2 anos aguardando um procedimento avaliativo que pode impactar nos suportes que essa pessoa vai precisar para o seu desenvolvimento. Não dá mais para a classe médica dizer que a criança com 3 anos não falar é normal. Não dá mais para esperarmos chegar à adolescência, onde as interações sociais são mais exigidas, para aumentar o número de autistas leves que não possuem diagnóstico até então, afinal, ele sempre foi tão funcional, e que experimentam sua primeira crise de epilepsia, devido à ansiedade frente a esse momento e poucas habilidades sociais para o enfrentamento. A medicina tende a evoluir muito rápido com a ajuda da tecnologia. E já estamos sentindo esses impactos, inclusive quando pensamos no quão rápido foi produzida a vacina para o Covid-19. Muitos dirão que demorou, que muitos já morreram. Mas considerando a própria história da humanidade como parâmetro comparativo, a chegar a um ponto a vacina mais rápida antes dessa demorou média de 3 anos. Assim, deixo uma reflexão. Por que precisamos deixar chegar num ponto caótico para nos unirmos em prol de um mesmo movimento? Quando entendemos a especificidade do autismo e de muitas outras deficiências, entendemos o quão complexa se torna essa estimulação, justificando assim um olhar multiprofissional para pessoas e suas potencialidades. E quando falo multi, não me refiro apenas a ter acesso a diversos serviços,
mas em serviços que possuem estratégias em comum, pensando no desenvolvimento global daquela pessoa, mas nunca esquecendo o olhar especialista e a estimulação de sua área de formação, se assim fizer necessário. O inciso 4 discorre sobre o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, observando as peculiaridades, inclusive, da lei contida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Fica aqui um questionamento, pensando no mundo do trabalho e em suas inúmeras variações profissionais. Será que estamos respeitando nossos futuros artistas, futuros brilhantes músicos, entre outros profissionais tão importantes para uma vida em sociedade? Quando pensamos em preparação para a vida, não estamos falando da necessidade de saber ler e escrever, ou até em saber fazer contas matemáticas, pois tem sim crianças que talvez nunca desenvolvam tais habilidades. Mas se olharmos para suas potencialidades, veremos que temos muito potencial a ser estimulado. Peço licença para apresentar um exemplo que muitos de vocês possam ter ouvido falar, pois o trabalho incrível que vem realizando há mais de 10 anos, impactando a vida de diversas pessoas com deficiência intelectual, levou a minha visita, junto com o vereador Vinícius Carano, na cidade de BH, a um trabalho brilhante que realizam e impacta 300 pessoas. E um aprendizado ficou daquela incrível experiência. Não importa a pergunta, a resposta tem que ser o amor. Essa mentalidade e exemplo levou eles recentemente a defender nossa bandeira em um programa nacional, participando do The Wall no Caldeirão do Huck. Sim, eu estou falando do Leonardo Contígio, fundador do Instituto Mano Dal, e do seu irmão Eduardo, mais conhecido como o Dudu do Cavaco. Em uma entrevista, o Leonardo enfatiza que seu irmão não sabe matemática com facilidade e para a execução de contas simples ele precisa de apoios concretos. E está tudo bem, mas conseguiram por meio da música estimular diversas questões como a socialização, a autoestima, habilidades motoras, memória operacional e sim, conceitos básicos, inclusive para o aprendizado da própria matemática, por meio de ritmos e tempos musicais. Poderia ainda dar um exemplo mais próximo, de um morador da nossa cidade que atendo há mais de um ano, onde as condições clínicas advindas do próprio TEA resultaram em diversas problemáticas adaptativas, seja na escola, seja no mundo do trabalho ou na busca por novas experiências durante essas etapas do desenvolvimento. Sim, ele é autista e ele é adulto. Apesar de a discussão acerca do autismo ser maior hoje e focado mais na infância, as condições clínicas acompanham a pessoa até a fase adulta. Cabendo aqui citar uma frase de um autor desconhecido, que quanto mais a pessoa com autismo caminhar sozinha, mais difícil se torna ajudá-la ou alcançá-la. Em contato com a história, fica claro o quanto o hiperfoco é sim um fator protetivo e este público, afinal, seu hiperfoco, no caso dessa pessoa que eu atendo, é a história da arte. Pinturas, restaurações e durante momentos de muita interação social, como a graduação, por exemplo, as habilidades sociais em defasagens normalmente, o que dificulta menos naqueles que defasagem que dificulta menos naquele momento ao se aproximar de pessoas desconhecidas, mas com interesses em comum, essa aproximação fica muito mais facilitada. Isso não quer dizer que as dificuldades na habilidade social diminuíram, mas as interações passam a ser menos conflituosas pelos interesses em comum. O inciso 5 refere-se à responsabilidade do poder público quanto à divulgação da informação pública e à conscientização sobre o transtorno do espectro autista e suas implicações. Nesse tópico, eu não expressarei nenhum comentário ou exemplo, mas será que as pessoas conhecem de fato? Fica aqui meu questionamento. E todos que nos acompanham, deixem os seus comentários, se vocês têm o entendimento do que seria o transtorno do espectro autista hoje.
No inciso 6, que enfatiza sobre a formação e capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como os pais e responsáveis, novamente vou me isentar de colocar o meu ponto de vista. Mas cabe lembrar aqui citações do próprio atual prefeito aos investimentos feitos nesse sentido em nosso município com os profissionais, quem dirá com as famílias. A família não possui hoje um serviço que contribua com um processo de formação e enfrentamento consciente. Precisamos implementar treinamento de pais para crianças com diagnóstico. E em casos de diagnóstico recente, a psicoeducação familiar com o intuito de esclarecer não apenas o nome da patologia, mas como a família pode ajudar nesse enfrentamento, adaptações, rede de apoio e estimulações. O inciso 7, eu já estou finalizando, que enfatiza a importância de estimular a pesquisa científica, a capacitação e meios de ampliação do sistema de desenvolvimento humano e qualidade de vida das pessoas com transtorno do espectro autista, que fica novamente meu questionamento: o que temos feito? Mas vale lembrar que ao buscar resposta para as questões observadas no filho que fogem a alguns padrões esperados pelo desenvolvimento dito normal, muitos pais funcionais que possuem trabalho, esposa, outros filhos, se descobrem também dentro do espectro. Afinal, pesquisas apontam que mais de 80% dos casos são preditores questões genéticas. Então, temos mais autista que acreditamos. E é ampliando essa discussão e respeitando essas pessoas que mais pessoas terão interesse em assumir suas diferenças. Afinal, muitos transformam suas limitações em potencialidades. E por último, mas não menos importante, o inciso 8, que refere ao fornecimento de passe livre no transporte público para a pessoa com TEA e seu acompanhante, com direito a ocupar assento destinado à pessoa com deficiência, que apesar da troca atual da empresa, não sei dizer como está o atual procedimento, mas fica aqui a nossa lembrança. Poderia ainda estender horas aqui falando sobre algumas questões que me orgulhem de buscar a cada dia mais informação, mas confesso que tamanha busca ainda não resulta nem perto do que podemos fazer juntos. Se unirmos nossos saberes em prol dessa população, poderemos fazer isso com outras problemáticas estruturais da nossa sociedade. Sei que nem sempre vou acertar no meu movimento, tentando ajudar outras pessoas. Muitas, inclusive, relatam achar nobre minha disponibilidade em me expor, visando o fortalecimento de causas que talvez nem me representem em um primeiro momento. Mas minha causa é a inclusão, sim. No conceito mais amplo e considerado, a perspectiva de toda a sociedade. Não acho que a inclusão é para a pessoa com deficiência, e sim para todas as pessoas. Afinal, todos nós, de uma forma atitudinal ou estrutural, necessitaremos de alguma adaptação, seja do ambiente ou das pessoas, buscando assim potencializar o nosso melhor. Sabia dos desafios que enfrentaria quando decidi fazer dessa minha causa, potencializar o ser humano. Jamais seria uma questão fácil. Afinal, alguém cheio de falhas, como eu, nem sempre pronto a evoluir, mas eu continuarei incansável buscando por uma sociedade mais equitativa, inclusiva e humanista. Então, eu agradeço o apoio de todos até aqui e aprendi recentemente, e fez muito sentido. Altruísmo sem ciência não gera impacto. Então, é em nome das pessoas e por respeito ao quanto evoluímos cientificamente nos últimos anos que não dá mais para aceitar alguns padrões e acreditar em mudanças sem questionamentos. Afinal, a transformação acontece apenas após tal questionamento. Sou feliz hoje por poder, nos últimos anos, aprender muito com os meus erros e erros de outros. Isso me torna alguém melhor a cada dia. Obrigado a você, parceiro de caminhada. Bem-vindo a você, que essas palavras te representam. Uma boa noite a todos.